Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um bate-papo no Acelera. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o engenheiro Rodrigo Pascoal. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Ana. Eu vou resumir um pouquinho do currículo dele, que é bem grande. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Patologia das Construções pela UTF-PR, sócio proprietário da Protec Engenharia e, além de tudo isso, ele é diretor técnico do Instituto de Engenharia do Paraná. Rodrigo, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. A gente vai bater um papo. Pelo que eu vi, você trabalha há 15 anos na Protec. Vi que é uma empresa familiar e vocês atuam no Brasil e no exterior, já atuaram em vários projetos. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para nós. Bom, primeiro, Ana, obrigado pelo convite, por estar aqui, é um prazer, né? Eu estou vendo toda a estrutura que vocês montaram aqui, é muito interessante ter esse centro de integração na área de construção civil, inovação, tecnologia, achei muito interessante e é um prazer estar aqui. Lá na Protec eu trabalho há 15 anos, eu comecei minha carreira na Petrobras, depois na ESSO, na ExxonMobil, né? Estava seguindo uma carreira voltada também a um pouco à área administrativa, executiva, e depois faz 15 anos que eu voltei para a Protec, é uma empresa familiar, tem 40 anos já, a história tem décadas de história. E o nosso foco lá justamente é a elaboração de projetos, né? A gente trabalhou em vários projetos aí em 22 estados do Brasil, projetos de obras realizadas no exterior, Estados Unidos, Canadá, África, América do Sul, né? Então a gente teve uma expertise e experiências bem variadas na área de projetos, realmente, mundo afora. São mais de 10 mil projetos. E falando, talvez para citar uma ou outra, a gente participou de grandes desafios, né? Quando a gente participa de obras assim, de projetos de engenharia na área de infraestrutura, na área industrial, muitas vezes a gente vai até no limite do conhecimento humano ali, e até no limite normativo, muitas vezes, né? A gente participou do projeto da obra da base de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Participamos de obras com grandes bases, com centenas, milhares de estacas, milhares de metros cúbicos, né? Sempre é um desafio. E aqui na região metropolitana, e justamente muitos projetos no exterior. Esses projetos no exterior demandaram uma grande adaptação nossa quanto às normas estrangeiras, né? Para atendimento de requisitos neve, terremoto, enfim, alguma coisa até um pouco diferente do que a gente tem aqui. Mas tudo isso fez com que a gente tivesse justamente um corpo técnico bastante especializado, né? E a cada nova obra, uma obra é diferente da outra, né? A gente fala que cada projeto tem um desafio realmente. Falando também aqui sobre a região metropolitana de Curitiba, uma boa parte ali da cidade industrial, ali as grandes indústrias, a gente teve algum nível de participação nos projetos também. Que legal. E nessas obras do exterior, vocês tiveram que montar uma estrutura? Como que foi? Foi um desafio, né, que em muitas delas quem acaba nos levando são players nacionais, grandes empresas nacionais que compram empresas no exterior e acabam pela confiança e pela proximidade, porque o projeto é muito confiança, engenharia é muito confiança, né? Então acabam pela confiança, acabaram nos levando. Então a gente teve toda uma etapa de preparação, auxiliada até por essas empresas, né? É toda uma etapa de preparação nas normas, estudos, desenvolvimento assim, inclusive para usar novos softwares, né? Para poder incorporar e considerar todas essas variantes que existem, como eu disse, intempéries, terremoto, neve, e a própria norma e requisitos normativos, né? Existe até uma cultura também distinta de engenharia. A época que começou isso lá na nossa empresa, no movimento, eu diria que ali pelos anos 2003, no começo dos anos 2000, havia ainda uma diferença ainda maior do exterior em relação aqui ao Brasil em termos de custo de mão de obra. Então, o custo de mão de obra proporcionalmente em relação ao custo dos materiais lá era muito significativo. Então, isso motivava soluções de engenharia um pouco distintas daqui. Enquanto aqui eu podia usar um pouquinho mais de mão de obra, por haver um equilíbrio maior mão de obra, materiais, ainda que isso esteja em constante transformação, hoje já não seja bem assim, lá o custo da mão de obra era muito significativo. Então, tinha que economizar nas soluções bastante a mão de obra, às vezes até gastando um pouco mais de material. Então, até a contratação vocês faziam todas? A gente fazia todo o projeto por aqui. Houve projetos que nós fizemos aqui e as estruturas foram levadas, as estruturas metálicas foram levadas aqui daqui para lá, inclusive. Então foi um processo. Aí tinham, dependendo do local, dependendo do estado, nos Estados Unidos, por exemplo, havia um processo requerido
pelas autoridades locais de ter um STEP, ter alguém lá que se tornasse corresponsável, que validasse o que nós fizéssemos, né, para obras de determinado tamanho. Então isso também foi tudo articulado e foi feito, né? As obras estão de pé Nossa, aí há todos esses muito anos. bacana, muito bacana mesmo. E assim, a gente está falando aqui de projetos de grande porte, né? Pensando no nosso público, no pessoal que está nos assistindo de diversas áreas, né? Não só da engenharia, que querem construir, reformar. É necessário elaborar um projeto? Então, Ana, eu falo assim, não existe uma obra sem um projeto, né? O projeto, ele te garante, um bom projeto te garante duas coisas. Primeiro, que você não vai colocar menos material do que você precisa, e daí pode ocasionar um acidente, ou colocar muito mais, que você vai acabar gastando na obra. O percentual, o valor do projeto em relação a uma obra é um percentual muito baixo. Então, vale a pena o investimento. Você investe aquele percentual, eu não vou falar aqui em um valor, porque dependendo do projeto varia muito esse percentual, mas vamos falar 5, 10% que seja do valor da obra. Se você investir num bom profissional nisso, você economiza, eu tenho certeza, e tem melhores resultados no final da tua obra como um todo, do teu empreendimento, principalmente em empreendimentos grandes. Né? Com certeza. E pensando no público que não tem condições de arcar com o custo de um projeto, qual que seria a sua indicação, sua orientação? Você veja que como o percentual estava falando em 5, 10%, falei um número aqui que, como eu disse, existem variações, mas pode-se considerar 5%, por exemplo, do custo de uma obra. Se a pessoa tem, eu duvido um pouco disso, se a pessoa tem dinheiro para fazer a obra, ela tem condições de investir em um bom projeto 5%. Por vezes, esses 5% bem gastos gera uma economia superior aos 5% no resultado final da obra. Né? E além disso, você transfere entre aspas, mas você divide responsabilidade com um profissional qualificado. Se você parte para fazer na tua casa um muro, um telhado, uma pequena construção, você parte e faz, você está assumindo 100% da responsabilidade perante as consequências daquilo. E obra de engenharia afeta vidas, né, no plural. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando você contrata um bom projetista, com a emissão de uma RT, um profissional qualificado, registrado no conselho, você evita um pouco isso e de certa forma divide a responsabilidade, ou até transfere a responsabilidade para quem é o responsável técnico por aquele projeto. Né? Com certeza. E assim, essa pergunta até é uma dúvida minha, eu tive uma experiência pessoal que eu contratei o projeto e já contratei com a execução. Qual que é a praxe do mercado? Contratar o projeto e a execução, ou o executor faz o projeto, ou pode contratar só o projeto? Como que funciona? Não existe uma regra para isso, Ana. Agora, eu vou colocar aqui alguns pontos para reflexão. Eu acho que é importante, se você vai contratar direto alguém para executar algo para você, eu acho que é muito importante você saber quem está fazendo o projeto. Porque o projeto, o planejamento é o que dita o que vai ser executado na obra. Né? A boa engenharia diz isso. Você planeja, projeta, põe no papel, e quem executa aplica aquilo com as boas técnicas e práticas executivas. Então você saber quem está fazendo o projeto eu considero importante. Agora você veja que na contratação de serviços é um pouco distinta de um produto. Falando aqui para o público, um público mais geral e não especializado em engenharia. Você vai numa loja e compra uma geladeira. Você vê a geladeira, você observa as características, o formato, a geometria, o que tem, você testa, ou um carro, você testa. Na engenharia, o teu produto final nunca está pronto. Geralmente não está pronto. Você não vai construir a casa para ver depois qual que você vai optar. O projeto não deixa de ser uma especificação daquele produto final. Ora, se você fizer um projeto antes, discutir bem antes, especificá-lo muito bem, depois você vai ao mercado com uma especificação pronta, você consegue até mesmo comparar entre diferentes pessoas que estejam orçando aquela obra para ti, mas você tem algo que você pode cobrar depois. Eu quero este produto. Você tem maneiras de comparar os orçamentos de obra, inclusive, de uma maneira mais efetiva. Senão você fica um pouco no vazio. Você não sabe se o cara... eu quero construir uma casa de 100 metros quadrados. Você não sabe se você orçou com um A, B, C. Você não sabe se A, B, C estão orçando exatamente a mesma coisa. Tem muitos detalhes, né, numa construção de uma casa. O revestimento, o acabamento, o tipo de estrutura. O produto final, ele tem várias especificações que podem sim ser discutidas em projeto. Então eu acho que a discussão do projeto, quer seja você contrata direto com o executor, quer seja você contrate direto com o projetista, eu acho muito importante que seja discutida no papel. E como escolher um projetista?
Quais são os critérios que você destacaria para nós, assim? Eu acho que assim como quando você vai num médico, né? Você vai num médico, você vai geralmente que você conhece alguém, porque você já ouviu falar, que ele tem aquela expertise. O boca a boca também é importante na área de engenharia, tanto para contratar um projetista quanto uma consultora, né? Agora também é importante visualizar o currículo dessa pessoa, o que ela já fez, qual o envolvimento que ela tem com a engenharia. Se ela tem uma estrutura, dependendo da obra, se ela tem uma estrutura por trás de aprovação, de discussão, não seja um cara, às vezes, sozinho fazendo as coisas, né? Às vezes é mais difícil dessa pessoa sozinha chegar num resultado final melhor. Então, eu recomendaria realmente. E também procurar as entidades. Existem boas entidades representativas aqui nas diversas áreas e que elas podem conter e podem fornecer para o público em geral indicações de profissionais de qualidade no mercado. Legal. E a gente está falando aqui de reforma, de construção. Tem uma situação, por exemplo, tem um cômodo na minha casa, uma biblioteca que eu quero transformar numa sala, né? O que eu devo fazer? Porque parece uma coisa muito simples e às vezes pode acarretar numa situação mais complicada, né? Transformações na estrutura ou na utilização de uma edificação qualquer demandam uma consulta, né? Então, por exemplo, se você definido um determinado espaço, um determinado projeto pela arquitetura, o projetista estrutural ele vai aplicar cargas nessa estrutura, nesse modelo matemático para chegar num cálculo, para chegar numa estrutura final. Essas cargas são usualmente definidas em norma. Então, um dormitório que você citou lá, 150 quilos por metro quadrado é a carga de norma. Uma biblioteca ou uma academia, um salão de jogos tem uma sobrecarga muito superior a isso. Então, você mudar a utilização de uma edificação demanda uma consulta ao projetista. Você tem outras mudanças, por exemplo, demolir uma parede. Você tem que certificar que aquela parede não é estrutural. É isso que eu ia te perguntar. Se a mudança foi indevida, o que pode acontecer? Então, demolir uma parede que é estrutural pode ocasionar até o colapso da estrutura. Você vai trocar a telha de um telhado, né? Você tem uma telha mais convencional, você vai trocar por uma telha cerâmica, uma telha de concreto, enfim, que tem mais peso. Você tem que avaliar a estrutura. Vai pôr painéis solares, né? Hoje está muito em voga. Os painéis solares geram uma sobrecarga adicional na tua estrutura e precisa de uma avaliação. Então, o engenheiro, é importante isso, esse papel até que vocês estão fazendo com esse programa, que é informar a sociedade, porque nem todos a gente observa, às vezes até pessoas bem qualificadas e bem instruídas não têm essa percepção de que pequenas mudanças, por vezes, precisam da consulta. Na dúvida, consulta um especialista. Né? E quando, assim, acontecendo essa demolição sem nenhuma... sem consulta, que tipo de fissura ou deformação que deve preocupar? O que a pessoa deve analisar, que deve preocupar? Então, sabe, Ana, quando a gente está fazendo um projeto, né, a gente tem determinados requisitos a seguir. Né? Além da estrutura não poder romper, naturalmente, Sim. Você tem que cumprir requisitos de serviço. Então, assim, a estrutura não pode deformar demais, e a estrutura não pode começar a fissurar demais também por consequência de deformações e tudo mais do carregamento. Então, para um leigo, né, se você está sentindo numa estrutura se sentindo desconfortável, a gente chama isso de aceitabilidade sensorial. Se você está se sentindo desconfortável, quer seja visualmente, você está vendo que a estrutura está deformando demais, você está sentindo que a estrutura deformou demais, isso é um problema de aceitabilidade sensorial e pode denotar um problema na tua estrutura. Então, procura um especialista, alguém especializado, quem projetou a casa, né, se teve um projetista ou um engenheiro especializado. Fissuras. Eu não sei se todos têm a ciência disso, mas, por exemplo, uma fissura numa estrutura de concreto armado. A gente usa muito aqui no Brasil estruturas de concreto armado. O concreto com o aço eles funcionam muito bem. O concreto tem boas características, a compressão, o aço, a tração, beleza. E para mobilizar o aço, a estrutura de concreto armado ela deforma um pouquinho, abre microfissuras. Então, para mobilizar o aço, tem microfissuras no concreto. A gente limita em projeto que essas microfissuras fiquem dentro de limites. 0,2, 0,3, 0,4 milímetros de abertura da fissura. É bem minucioso. Então, não quer dizer assim que qualquer fissura vai ser um problema, mas sim, se você está vendo que a fissura está aumentando, se ela é muito visível, e na dúvida, né, consulta um especialista. Mas eu te digo, tem limites de abertura de fissuras e tem limites de deformações preconizados em norma. Se aquilo está te agredindo visualmente, se a fissura está aumentando de tamanho, se a fissura é bastante visível, se ela vai se transformando numa rachadura, se ela está ativa, quer dizer, se ela vai mudando de configuração ao longo do tempo, geralmente estão denotando que tem algum tipo de problema. É sempre importante, né, consultar o engenheiro. E falando assim num panorama mais geral, né, você que está super engajado, o que você enxerga para o futuro na área de projeto?
evoluções, novas tendências? Você que está super atuante no mercado, o que você acha? Foi muito boa essa pergunta, né? Porque até em consonância aqui, em linha com o que vocês estão fazendo aqui, que é agregar empresas, agregar pessoas e tal que estão oferecendo inovações, tecnologia, uma nova maneira de enxergar a engenharia, né? Então, a área de projetos, como eu comentei, é a área de planejamento da obra. É justamente dentro de uma construção, dentro de um empreendimento, é a fase onde você vai estudar tudo. Antigamente se fazia muito o projeto, ele ia para a obra, quer dizer, as coisas muito separadas. Uhum. E é sabido em qualquer tipo de área que quando você integra os sistemas, integra os processos, há uma tendência de haver resultados melhores. Então, nessa linha surgiu há muitos anos, já está sendo bastante utilizado o tal do BIM, né? Que nada mais é do que uma integração, também um processo de integração, permite uma integração entre os projetos, permite a compatibilização, permite ter um modelo tridimensional da obra e assim por diante. E existe uma evolução ainda disso, até a gente recentemente, eu entrevistei um dos autores do BIM Handbook, que é um israelense, lá pelo Instituto de Engenharia do Paraná, a gente entrevistou ele. Existe uma evolução disso, que já tem aplicações aí mundo afora, que é você integrar o que acontece durante a execução com um modelo digital. Uhum. Seriam os gêmeos digitais. Você tem um modelo tridimensional daquilo que você pretende ser a tua obra, e ele é retroalimentado por sensores ou por medições em campo, e isso te permite tomar decisões, quer seja para correção imediata de pequenos problemas executivos, quer seja para agilizar a obra, quer seja colocar mais gente para cumprir os prazos. Quer dizer, essa integração cada vez maior é uma evolução no projeto. A gente vê também surgindo muitos materiais, né? O mundo muda muito rapidamente, surgem novos materiais. Recentemente a gente viu aí no mercado sendo muito difundido o vergalhão de fibra de vidro. Uhum. Então, outro desafio dos projetistas é você estar antenado com essas mudanças, saber as limitações e tudo que tem de bom nessas novas tecnologias, novos materiais, etc., para poder aplicar nos projetos e oferecer o melhor projeto possível para o cliente final. Eu acho que toda inovação, toda tecnologia nova que surge, ela tem que ter como meta final dois objetivos principais: reduzir custos e reduzir o prazo de execução. Outra pessoa que a gente entrevistou muito interessante, da Holanda, um holandês, em que ele conseguiu imprimir em 3D, com o auxílio de robôs, ele desenvolveu essa tecnologia, imprimiu em 3D uma ponte metálica, que está implantada, hoje está montada lá na Holanda. Como ele mesmo disse, a minha tecnologia, ela tem muito potencial, porque se eu conseguir, através de sensores, eu consigo colocar, nessa impressão 3D, eu consigo imprimir a ponta exatamente, colocando o material exatamente onde precisa, eu não tenho perfis pré-formados. Mas no arranque agora, que foi essa primeira ponta, ele gastou mais material do que com uma ponte convencional de aço. Mas essas tecnologias, por vezes, cujo conselho governamental ou com fomentos da própria iniciativa privada, e criando essa cultura de inovação, às vezes o primeiro passo não é o ideal, mas lá na frente pode resultar em coisas magníficas para a construção civil, que é justamente, repito, fazer em menor prazo com menos consumo de material. Esse é o objetivo de toda a obra. Né? Que legal. E o Acelera está de portas abertas, né? Esse é o nosso intuito, inclusive. Então, além de atuar na Protec, você atua no Instituto de Engenharia, né? Em uma das suas respostas, você comentou sobre a importância que as entidades podem trazer para promover uma boa engenharia, para congregar bons profissionais. Como que estão as atividades no IEP em relação a isso? E como que ele se encaixa nessa realidade? O Instituto de Engenharia do Paraná é uma instituição já quase centenária, tem 95 anos, né? Surgiu em 1926. Por lá passaram governadores, ex-governadores, prefeitos, pessoas que tiveram uma grande importância na construção da nossa cidade. Até entender a história de Curitiba e do Paraná, você passa por muitas pessoas que passaram pelo Instituto. E lá nós estamos com uma visão, tem 4.000 associados, são engenheiros, arquitetos, estudantes universitários dessas áreas, engenheiros, arquitetos, agrônomos, enfim. O Instituto de Engenharia é um dos precursores, inclusive, de associações, do próprio CREA, né? Sim. Então, nós estamos lá com um movimento bem interessante na área técnica, na área institucional, nós estamos participando de grandes decisões do Estado, nós estamos participando tecnicamente, trazendo grandes eventos, como eu falei, dessas pessoas que a gente tem entrevistado, né? E eu acho que vem bem em linha com o que vocês têm também trazido para cá. Inovação, tecnologia, a gente entrevistou pessoas do exterior, entrevistou pessoas daqui, trouxemos para o Instituto, temos vários eventos lá em linha com isso, tá? Então, eu acho que você fazer parte de uma entidade, fazer parte de uma associação, também fortalece a nossa classe,
E toda essa união que até vocês mesmos estão promovendo, essa união dos profissionais, união das empresas, locais que proporcionam essa congregação entre a nossa classe, também resultam numa valorização do nosso serviço e também em resultados melhores. Eu acho que a nossa classe precisa desse tipo de união. Que legal. Não posso deixar de falar também que meu saudoso pai, Gilberto Daire, fazia parte do IEP e era super atuante lá. É verdade. Muito legal. Rodrigo, muito obrigada pela tua participação. Ana. As portas estão abertas aqui. Com certeza esse é o primeiro bate-papo de muitos que a gente vai ter aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Eu fico orgulhoso, agradecido realmente por estar aqui contigo.